nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 17 a 18. Vivemos em uma época em que muitas pessoas são dominadas pelo medo. Medo do futuro, da doença, da morte e até do julgamento de Deus. Mas João nos apresenta uma verdade extraordinária. O amor perfeito de Deus lança fora o medo. Será que isso significa que o cristão nunca mais sentirá medo? Não. João está falando de um medo específico. O medo da condenação diante de Deus. Vamos ouvir o que o reverendo Augustus Nicodemos tem a dizer sobre isso. João agora faz uma relação entre amor e medo que é muito clara e lógica. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus ama você. Se você de fato ama a Deus, isso significa que você não tem mais medo dele. Você não tem mais medo dele aqui, de que ele vai castigar você, destruir você, de que ele tem planos terríveis para você, mandar você ser evangelista lá na faixa de Gaza, por exemplo. Deus tem esse tipo de plano para a sua vida. Não. E medo do futuro. Quando eu morrer, o que vai acontecer? Será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Deus vai me castigar, Ele vai me dar a vida eterna? Se você ama a Deus, você não vai ter medo dele, nem aqui e nem com relação ao futuro. Agora eu quero que você sonde o seu coração. Quando você pensa em Deus, pensa no dia do juízo, ou pensa mesmo agora no presente, você está sempre olhando, né, por cima do ombro, né, para ver se Deus está lhe perseguindo, para lhe castigar, lhe maltratar por alguma coisa que você tenha feito. Quando você pensa na morte, o que é que você sente? Você vê a morte como sendo alguma coisa que vai lhe levar para um local de sofrimento, de tormento? João está dizendo que o verdadeiro amor lança fora o medo, isso é o medo de Deus. Se você de fato ama a Deus, você está consciente do amor de Deus, você não vai ter medo de Deus, medo do juízo de Deus aqui nesse mundo e nem no futuro, quando houver o julgamento final, quando todos comparecerem diante de Deus. E não existe uma coisa melhor para nós, não existe nada mais precioso do que você não ter medo de Deus. Se você tem medo de Deus, pode ser por algumas coisas. Primeiro, você fez alguma coisa que você sabe que está errado e você não colocou em ordem. E aí, é claro, você fica com medo de que a qualquer momento você vai olhar no retrovisor e vai ver a luzinha azul atrás de você. Pegaram, me pegou. Não é? Você fica olhando no retrovisor, o tempo todo, olhando no retrovisor. Se você tem culpa, o olho é no retrovisor o tempo todo, para ver se... não é? Fica com medo disso. Então, se você tem medo, examine a sua vida. Por que você está olhando o retrovisor o tempo todo? O que é que você fez? É preciso que você se reconcilie com Deus. A porta está aberta. Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Conserte a vida. Arrume sua conduta. Desfaça esse relacionamento. Mude sua vida nos seus negócios. Faça as coisas direito. E você não vai ter medo. Segunda razão, se você tem medo, é que você ainda não entendeu o amor de Deus por você. Deus lhe perdoa completamente, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é de Deus, seus pecados foram pagos, seus pecados foram todos quitados, não tem mais absolutamente nada na sua conta negativa, saldo negativo diante de Deus, porque tudo foi saldado completamente. O verdadeiro amor lança fora o medo. Ele diz aqui que o medo produz tormento. Eu sei de pessoas que vivem atormentadas. Sei de pessoas que vivem atormentadas com medo, horror do que vai acontecer, do futuro, de todas estas coisas. A receita que a Bíblia dá para você se livrar do tormento mental, da aflição e da angústia espiritual, é você mergulhar no amor de Deus por você. O Deus que lhe ama, que lhe perdoa e o Deus que lhe chama para a reconciliação por meio de Cristo. João diz:
para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Naturalmente, pensar no juízo de Deus assusta qualquer pecador. Mas quem está em Cristo não vive esperando a condenação. Vive esperando o encontro com o Salvador. Nossa confiança não está em nossas boas obras, mas na obra perfeita de Cristo na cruz. João afirma: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse amor perfeito não é, em primeiro lugar, o nosso amor por Deus. É o amor de Deus revelado em Cristo, um amor completo, que alcança seu propósito na vida do cristão, quando compreendemos que fomos perdoados e adotados como filhos de Deus. O medo da condenação perde seu domínio. O medo revela uma fé que ainda precisa amadurecer. João conclui: o medo produz tormento. Quem vive constantemente perguntando: será que Deus me ama? Será que Deus vai me rejeitar? Será que meus pecados são maiores que a graça? Ainda precisa crescer na compreensão do Evangelho. Quanto mais entendemos a graça de Deus, mais nossa confiança aumenta. Isso não produz arrogância. Produz gratidão, humildade e segurança em Cristo. Talvez você esteja vivendo com medo, não apenas dos problemas da vida, mas do seu relacionamento com Deus. Lembre-se, Jesus já recebeu sobre si a condenação que era nossa. Quem pertence a Cristo não precisa viver escravizado pelo medo do juízo. Nossa esperança está na cruz. Nossa segurança está em Cristo. O verdadeiro cristão continua reverenciando a Deus, mas ele não vive apavorado diante do Pai. Ele vive confiante, porque sabe que foi amado por um amor perfeito. Como diz 1ª Epístola de João 4:19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Também pode ter gente aqui com medo de Deus. E eu queria, nessa manhã, convidar você a refletir no fato de que o amor de Deus consiste em pegar pecadores como você e eu, reconciliar-se com eles, justificá-los com base na justiça de Cristo, recebê-los como filhos e tratá-los como tal. Você pode desfrutar da paz com Deus, do amor e da alegria de ter um relacionamento com Deus. Vivemos em uma geração marcada pelo medo. As pessoas têm medo de perder o emprego, medo da doença, medo da violência, medo do futuro e, muitas vezes, até medo de Deus. Mas João nos lembra que o Evangelho não foi dado para produzir uma vida de escravidão pelo medo, e sim uma vida de confiança em Cristo. Isso não significa que o cristão nunca terá momentos de ansiedade ou aflição. Os próprios servos de Deus passaram por dias difíceis. O que João está ensinando é que o Filho de Deus não precisa viver atormentado pelo medo da condenação, porque sua esperança não está em seu desempenho, mas na obra perfeita de Jesus Cristo. À medida que conhecemos mais o amor de Deus revelado nas Escrituras, aprendemos a descansar na sua graça. Quanto mais compreendemos o Evangelho, menos confiamos em nós mesmos e mais confiamos em Cristo. À medida que conhecemos mais o amor de Deus revelado nas Escrituras, aprendemos a descansar na sua graça. Quanto mais compreendemos o Evangelho, menos confiamos em nós mesmos e mais confiamos em Cristo. Por isso, a pergunta que devemos fazer não é: eu amo a Deus o suficiente, mas eu compreendo o quanto Deus me amou em Cristo? É esse amor que transforma o coração. É esse amor que produz obediência. É esse amor que nos dá coragem para enfrentar o presente e esperança para olhar para o futuro. Se hoje você vive com medo, olhe para a cruz. Na cruz, Deus demonstrou de forma definitiva que o seu amor é maior do que o nosso pecado. Ali, Cristo suportou o juízo que nós merecíamos para que aqueles que nele creem fossem reconciliados com Deus. E lembre-se, quanto mais profundo for o seu conhecimento do amor de Deus, menor será o domínio do medo sobre o seu coração. Que o Senhor nos conceda essa confiança, para que aguardemos o dia em que estaremos diante dele,
não com desespero, mas com alegria, porque pertencemos a Jesus Cristo. Amém.